Vocês lembram daquela personagem que a avó do Orochi se transforma e que parecia só uma mulher qualquer? Pois é, aquela era ninguém menos do que um ex-membro dos Piratas Rocks, chamada Stussy, que hoje é conhecida como o primeiro clone humano perfeito. O que pode não parecer grande coisa agora, mas isso abre um precedente enorme para que a gente tenha outros membros dessa tripulação lendária tendo sido clonados também, incluindo o próprio capitão do bando, Rox D. Shebeck, galera. O precedente está feito e é muito provável que daqui a pouco tempo a gente venha a ver também outros membros, se é que eles já não apareceram na história de One Piece. E hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais, galera, sobre esse capítulo 1072 de One Piece. Vamos minuciosear todo esse capítulo, dissecar ele por inteiro, e que saudade que eu tava de comentar um capítulo de One Piece aqui. Finalmente, One Piece está de volta, não só na publicação da revista Shonen Jump, mas também aqui no canal, pelo menos os capítulos de One Piece, já que não só a gente fala dos capítulos, mas também de vários outros assuntos aqui sobre esse universo. Então aproveita esse momento para conferir a sua inscrição no canal, já que a gente tá arrumando para a marca de 700 mil inscritos, e eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente vai chegar lá. Aproveita para conferir nesse momento e fica até o final, galera, que tem muita coisa que tá imperdível. Começando com a capa do capítulo, a gente vê novamente o grupo de cientistas Mads no passado, e nesse capítulo, nessa capa em específico, a gente vê 3 desses membros. Na esquerda a gente vê o Caesar Clown segurando uma Akuma no Mi que lembra muito a Akuma no Mi do próprio Kaido, com algumas pequenas diferenças no visual, mas que poderia evidenciar que não só eles estavam já naquela época tentando reproduzir aquela fruta, mas também que não era o resultado final. Afinal, né, o visual das frutas era um pouco diferente. No meio dessa capa a gente vê o Queen segurando alguns frascos com experimentos químicos, afinal ele era justamente o cientista especialista em armas químicas, e na esquerda, e na direita na verdade, a gente vê o Judge segurando uma lança que um dia viria a ser a sua arma de batalha principal, né, aquela lança que ele usa em batalha. E eles todos estão na base G3 da Marinha, dá pra ver ali no canto superior esquerdo da tela, mas a gente não vê no meio desses cientistas o Vegapunk, que é o principal cabeça, literalmente o principal cabeça desse grupo na época. Isso porque o objetivo dessa capa era evidenciar os cientistas que estavam nesse grupo para fazer o mal, e como o Vegapunk não é um desses casos, eles queriam evidenciar só eles, então o Vegapunk acabou ficando de fora, incluindo a própria Stussy, se ela já tinha sido clonada de fato na época. Mas adentrando no capítulo, a gente começa com uma narração do próprio Vegapunk, onde é dito o seguinte, né? Ela com certeza é uma humana, um sucesso. Mesmo que o mundo não a reconheça, ela nasceu nele. Estou convencido de que esse é um grande passo em direção à paz mundial. Isso, obviamente, sendo uma frase se referindo à própria Stussy, que a gente vai ter a revelação lá no final do capítulo, né? É o começo do capítulo fazendo uma ponte lá com o que vai ser revelado lá no final. Já o primeiro bloco desse capítulo gira em torno da Bonnie e do Vegapunk, né? Aquela perseguição da Bonnie atrás do Vegapunk, e a gente começa o capítulo com a Bonnie fingindo que quebrou um osso e chorando caída no chão na sua forma de criança para tentar sensibilizar o velho Vegapunk, né? E a Bonnie realmente consegue realmente formar essa armadilha, né? Criar essa armadilha pro Vegapunk, e consegue também acertar o Vegapunk, transformando ele na pior coisa que ela poderia fazer, que é numa criança calva. O Vegapunk calvo aos 10 foi a melhor coisa desse capítulo, gente. Coitado do Vegapunk, né? Mas um detalhe sobre isso é que a Bonnie, ela conseguiu usar os poderes dela através de um bastão, ou seja, ela também consegue canalizar o poder dela através de objetos, assim como Barba Branca também fazia, assim como outros personagens também conseguem, ela também conseguiu fazer aqui. E o curioso disso é que os anos do Vegapunk são expelidos do corpo dele e não simplesmente desaparecem, mas sim são transformados em objetos brilhantes. É como se eles fossem ali, pipocados de fora do corpo dele e virassem aqueles objetos que qualquer pessoa talvez pudesse pegar e colocar no próprio corpo. Um negócio diferente, né, que foi introduzido aqui, né? Já em paralelo a isso, vemos o Kuma novamente tentando escalar a Red Line. O curioso disso é que o Kuma está voltando exatamente de onde ele foi salvo. Ele está indo novamente, digamos, para a Toca do Lobo, para
para onde ele estava sendo mantido como um escravo, né? O que é meio irônico, né? Já que ele foi salvo justamente da Terra Sagrada de Marijoa, ele voltando agora para lá de novo. E o objetivo disso, eu acredito que ele esteja tentando repetir os mesmos passos que o robô do século perdido tentou executar 200 anos atrás, como eu já especulei vídeos atrás. A gente só não sabe exatamente qual é esse objetivo, mas é muito provável que os passos sejam exatamente os mesmos. E voltando ao Vegapunk, é dito que a decisão de tirar a própria memória veio do próprio Kuma, não foi uma iniciativa do Vegapunk, apesar dele ter aparecido nesse capítulo incentivando do Kuma remover uma memóriazinha ou outra ali, mas isso realmente parece que foi uma iniciativa, pelo menos é isso que é dito pra gente, que foi realmente uma iniciativa vinda do próprio Kuma. E por que que ele teria feito isso? Porque, galera, interligando com o seu objetivo em Marijoa, é muito provável que ele só conseguisse executar essa missão se ele se desapegasse das suas memórias mais poderosas, das suas maiores lembranças, que são a sua vida com a sua filha. Ele só conseguiria executar essa missão se ele se desapegasse disso, e a única forma que ele encontrou de fazer isso foi removendo as próprias memórias. Elas ainda existem, como a gente viu nesse capítulo, mas ele teve que se separar dessas memórias e priorizar essa missão. Muito curioso, né? Muito forte. A gente não sabe qual é esse objetivo, mas pelo visto é um objetivo extremamente importante. Então a gente vê a Bonnie vendo, na verdade, uma sala com uma pata de urso na porta, e ela entra através dessa porta, envelhecendo a alavanca, né? Outro uso da sua fruta que não em pessoas, mas também em objetos. Muito curioso que a gente vê nesse capítulo vários usos diferentes ali, né? Do uso da fruta da Bonnie, que foi muito interessante. E a gente vê a Bonnie descobrindo as memórias do seu pai. Ela se depara com uma pata gigante que não é uma pata que representa a dor de ninguém, mas sim as memórias do próprio Kuma, galera. Então não, as memórias do Kuma não estão acopladas, por exemplo, no corpo de Serafim do Kuma, e não estão acopladas no próprio Kuma em algum HD externo ali dentro do corpo dele que pode ser acessado e que talvez os revolucionários estivessem tentando ali reprogramar. Nada disso. As memórias do Kuma foram removidas pelo poder do próprio Kuma e não por algo científico vindo do próprio Vegapunk. E nisso a gente começa a entender um pouco mais de tudo isso que aconteceu através de um flashback entre o Vegapunk e o Kuma. O Vegapunk ele começa explicando que um estudioso do West Blue, o que muito provavelmente se referia ao professor Clover, já que ele se originou do próprio West Blue, que disse que quando um humano morre ele perde 21 gramas de massa e que esse seria o peso da alma de uma pessoa. Nesse caso, provando que a alma existe. Muito curioso isso, né? Já que o professor Clover, ele era um arqueólogo, então como ele teria feito esse experimento? Pode ser que o próprio professor Clover não tenha feito esse experimento, mas ele tenha tido acesso a um estudo que tenha sido feito em algum momento no passado por outra pessoa, por outro cientista, e que ele tenha tido acesso através, né, da biblioteca de Ohara, ou algum livro, enfim, em particular, que ele tenha tido acesso, e nesse caso a informação foi passada para o Vegapunk. E o fato de que a alma realmente existe em One Piece era algo que meio que, bom, já era subentendidamente jogado pra gente através dos espíritos, através da vontade herdada, através das frutas terem consciência, enfim. Esse papo todo sempre foi realmente colocado ali de forma bastante sutil pra gente, mas agora realmente está sendo colocado de forma mais explícita, pelo menos em tese, né, pelo que foi dito pelo Vegapunk. E o curioso disso é que essa informação, isso que é dito pelo Vegapunk, foi na verdade baseado em algo que aconteceu na vida real, que foi um estudo feito em 1907 e publicado em 1907 por um cara chamado Duncan McDougall, que formulou a hipótese de que as almas têm peso físico e ele tentou medir a massa perdida por um ser humano quando a alma deixou o corpo. McDougall tentou medir a mudança de massa de 6 pacientes no momento da morte. Um dos 6 indivíduos perdeu 3/4 de onça, o que, traduzindo aqui na medida de gramas, seria 21,3 gramas. Para quem tem mais curiosidade, aproveitando aqui, esse experimento tem várias falhas metodológicas, então ele não é realmente considerado como algo viável, nem pelo próprio executor desse experimento, mas foi usado como base aqui de forma alegórica para o universo de One Piece, o que foi bastante interessante. E continuando, o Vegapunk então deduz que o Kuma talvez pudesse também repelir memórias, imagens, já que ele consegue repelir a dor, considerando que
ambos são sinais enviados pelo sistema nervoso. Então não só nesse capítulo a gente vê diferentes aplicabilidades da fruta da Bonnie, por exemplo, a gente também vê uma extensão das habilidades do próprio Kuma, que foi bem interessante e que me convenceu de que realmente foi possível. Não foi, como eu falei, galera, algo extraído pelo próprio Vegapunk. Ele poderia talvez ter total capacidade disso e desenvolver uma tecnologia como essa de transformar a mente humana em um HD, já que ele está fazendo isso com o próprio cérebro, mas a gente vê que isso foi feito de uma forma diferente com o próprio Kuma. Então a gente vê que as memórias do Kuma foram retiradas com o uso da própria fruta da pata e a gente se pergunta se isso era justamente o que o Vegapunk queria dar para a Bonnie. Ele não parece querer ter mostrado isso para Bonnie nesse capítulo, mas talvez no fundo era isso que ele quisesse fazer, apesar de isso obviamente gerar talvez uma dor ali, um conflito na Bonnie e até para ele ter que explicar o motivo, né? Isso faria com que ele tivesse que explicar o motivo também pro Kuma, pro pai dela ter feito aquilo, mas eu acho que realmente isso era o que o Vegapunk queria mostrar e dar para a Bonnie. E outra pergunta que fica também é o que aconteceria se a Bonnie absorvesse as memórias do Kuma, que é o que ela parece estar querendo fazer, já que se ela realmente absorver as memórias do Kuma e dessa forma entender o que o Kuma tinha em mente quando ele removeu as próprias memórias e acabou deixando a filha dela, né, de uma forma ou de outra, isso faria com que o Kuma ele não pudesse recobrar as próprias memórias depois, já que as memórias agora estariam no corpo da Bonnie, a não ser que ele mesmo na forma de ciborgue, né, mesmo sem consciência própria, utilizasse do poder dele e extraísse de novo essas memórias da Bonnie e assim retornasse para o próprio Kuma, mas vamos ver se a Bonnie ela vai ou não absorver as memórias do Kuma e de que forma isso vai conseguir talvez voltar para o Kuma, ou a intenção do Oda realmente não seja que essas memórias voltem, que seja realmente passada somente para a Bonnie e ela possa entender tudo o que aconteceu. Seguindo o capítulo, vemos como o Vegapunk não consegue comandar os serafins de longe por conta de problemas nos equipamentos, né, nos computadores. Então, os serafins eles tomaram a decisão por conta própria ali, né, através da programação deles, obviamente, de ficar ao lado da CP0, já que abaixo do Vegapunk teríamos o Sentomaru, mas como ele foi abatido, o próximo na lista de autoridade era a CP0. Por isso também, né, que os clones do Vegapunk estão indo para lá tentar reivindicar a autoridade deles pessoalmente, para que assim os serafins eles passem a tomar ordens diretamente dos clones do Vegapunk e não mais pelas ordens da CP0. Mas enquanto isso não acontece, os serafins eles continuam obedecendo a CP0 e a própria CP0 começa a agir e a gente vê o Kaku finalmente entrando em batalha contra o Zoro e mostrando que ele também despertou a sua fruta. Vamos conversar sobre isso, galera. Será que o Oda realmente não tá banalizando o despertar das Akuma no Mi, assim como tempos atrás ele parecia estar fazendo com o Haki do Rei, mostrando que praticamente todo mundo tinha Haki do Rei, e agora do outro lado, com os usuários de Akuma no Mi, o seu poder máximo sendo despertar vários personagens tendo esse tipo de habilidade, tipo o Kaku. O Lute até vai e tal, já existiu um certo hype, mas até o Kaku, será que ele não tá forçando um pouco a barra? E eu digo pra vocês que se a gente considerar a primeira aparição dos despertares das Akuma no Mi, que foi através dos guardas de Impel Down, a gente poderia considerar facilmente que personagens como os guardas de Impel Down conseguiram despertar as suas Akuma no Mi, literalmente qualquer usuário de Akuma no Mi mediano poderia executar o mesmo feito, né? Já que o primeiro precedente foi aberto com seres como os guardas de Impel Down, literalmente qualquer outro usuário de Akuma no Mi poderia talvez despertar uma Akuma no Mi, né? Mas realmente soa um pouco esquisito quando a gente tem personagens como o Kaido, a Big Mom e também o Barba Branca que não mostraram o despertar das suas Akuma no Mi. O Barba Negra pode ser que ainda mostre pelo menos de uma das suas frutas, mas né, ainda vai lutar mais pra frente, mas esses três que já tiveram os seus espaços na obra e que não mostraram o despertar das suas frutas, e a gente vê o Kaku conseguindo mostrar, é um negócio que soa um pouco esquisito de fato. O design dele, inclusive, lembra muito o do próprio Lute, né? Não tem muito mistério ali, com os pelos da girafa se transformando em nuvens negras ali, né? Em pelagens negras, e ele conseguindo também o clássico coletinho ao redor dos ombros dele, também através de nuvens negras, assim como o Lute, o que dá uma impressão de que realmente
Ele parece só uma girafa com as nuvenzinhas, sabe? Não tem uma diferença nenhuma, quase que na prática, e soa meio preguiçoso, talvez até. E talvez até fosse interessante, já que o Kako ele também teria despertado a sua Akuma no Mi, que o Oda ele fizesse algo um pouco diferente no caso dele, quem sabe fazendo o Kako não conseguir manter a própria consciência na sua forma despertada. Quem sabe ele exemplificando um outro caso pra gente de um usuário de fruta Zoan que acabou perdendo a sua consciência e foi tomado pelo espírito da sua própria fruta e assim ele se transformou num zumbi ambulante. Seria um caso interessante, né? Seria algo pelo menos um pouco diferente. Mas voltando à luta, a gente vê um clash entre o Kako e o Zoro, que foi um clash bem interessante ali, né? Do Kako dando aquela narigada hackeada no Zoro, enquanto o Zoro tenta bloquear, depois o Zoro até consegue, né? Dar uma empurrada, dar uma jogada pra lá no Kako, mas a luta termina por aí. Muita gente já zoando o Zoro, sendo que foi só uma troca de golpes ali, né? Tipo, um pra um lado e outro pro outro, não teve nada demais realmente, né? Tá seguro, a honra do Zoro tá segura, podem ficar tranquilos, mas quem decide realmente interferir na luta surge a Stussy aparecendo de repente e mordendo de forma bem sutil o pescoção do Kako. E é nesse momento que o Kako desaba no chão e é simplesmente apagado, perde a sua consciência e a gente tem a apresentação de fato da Stussy, onde a gente vê não um, mas dois balões de apresentação. Isso porque originalmente ela era um membro dos Piratas Rocks chamada Senhorita Stussy Buckingham, enquanto no balão de introdução do lado esquerdo é dito que ela pertence ao grupo Mads, sendo o primeiro experimento de clonagem feito com sucesso. Isso porque, cara, muito genial, né? Muito legal a gente ver dois balões de apresentação, um para apresentar a sua versão original e outro para apresentar a sua versão clonada, de clone, que a gente vê agora. Muito legal isso, galera. E aqui a gente tem várias coisas pra gente discutir sobre isso, galera. Primeiro, realmente a Stussy era o membro oculto dos Mads que a gente vê na capa do capítulo 1070. Segundo detalhe, vimos a Higurashi Kurozumi, que era a avó do Orochi lá no arco de Wano, apresentando seus poderes da sua Akuma no Mi para o seu neto. E para exemplificar os seus poderes da sua fruta, ela se transforma em vários rostos. Um deles foi o próprio rosto do Leão Dourado Shiki, que foi o vilão do filme 10 de One Piece e que foi canonizado, pelo menos o seu passado foi canonizado dentro da história de One Piece, e a gente sabe que ele fez parte dos Piratas Rocks, ou seja, já indicando que a Kurozumi naquela época ela teve pelo menos algum contato direto com um membro dos Piratas Rocks, afinal ela precisa tocar na pessoa para que ela consiga armazenar a aparência daquela pessoa. E se ela teve contato com os Piratas Rocks, quiçá também ter sido um membro daquele bando, nunca se sabe, ela também teve contato com outro membro dos Piratas Rocks, que parecia ser uma mulher aleatória, que ela teria se transformado ali só para exemplificar o uso da sua fruta, mas que também, ao lado do Leão Dourado, também fez parte dos Piratas Rocks, e a gente deduz que aquela fosse realmente a Stussy original. Inclusive, agora que a gente descobriu o verdadeiro nome da Stussy, que é Stussy Buckingham, isso praticamente prova que a versão original da Stussy era, na verdade, a Senhora Bucking, a mãe, a suposta mãe do suposto filho do Barba Branca, já que a gente já sabia que a Bucking, ela tinha feito parte cerca de 40 anos atrás do mesmo navio pirata que o Barba Branca fazia parte, ou seja, a Bucking também fazia parte dos Piratas Rocks, e essa velhinha que a gente viu era na verdade a Stussy, a versão original da Stussy. Terceiro detalhe é como a Stussy parecia já ter visitado a ilha de Egghead anos atrás, já que quando ela atraca na ilha com a CP0, ela é a única que mostra um conhecimento prévio de como era a ilha antes, né, no momento anterior na história, onde ela teria visitado aquela ilha, e ela começa a reparar em como as coisas estão diferentes e ela mostra ter um conhecimento dos mecanismos da ilha muito superior ao resto da CP0, o que era muito esquisito e era na verdade uma dica de que ela realmente fazia parte do grupo Mads. Quarto detalhe é que a Stussy foi dita ser o primeiro clone de sucesso, e é muito curioso isso, já que o Vegapunk ele hoje em dia criou os Serafins, que são clones dos próprios Chichibukais, mas eles são meio que
androides, e a gente não sabe exatamente se a Stussy ela é feita de carne e osso ou se ela também é como se fosse um androide, apesar de que o Vegapunk considera ela como um ser vivo, né? Até diz que ela é um ser humano de fato, mas a gente não sabe a composição exatamente do corpo dela. E vale lembrar que não só o Vegapunk conseguiu criar clones humanos, mas o próprio Judge, o Vinsmoke Judge, ele também conseguiu criar os seus clones humanos, apesar de serem versões mais fracas, né? Não tinham uma relevância tão grande assim, mas eles serviam de alguma coisa, a gente viu no arco de Holy Cake Island. E é bem provável que o Judge ele tenha meio que dado uma colada nos estudos do Vegapunk, já que a Stussy ela foi criada quando o grupo Mads ainda existia, ou seja, quando esses cientistas eles trabalhavam juntos. Então, obviamente, o intelecto maior sendo o Vegapunk, o Judge ele deve ter dado uma colada ali, né? Só não faz igual e acabou criando seus próprios clones humanos depois. E o quinto detalhe, que é o seu poder, a gente vê ela com asas que parecem asas de um vampiro e ela também com dentes de vampiro que ela usa para sugar ali o sangue do Kako, pelo visto, a ponto de deixar ele completamente sem energia, ou sugar até a própria energia vital dele a ponto de fazer com que ele perdesse a consciência. Será que essa não seria a Akuma no Mi do vampiro? Ou será que não seria algo além? Quem sabe a Akuma no Mi do Conde Drácula? Eu sonho com essa Akuma no Mi desde que o Mihawk apareceu na história, porque o cara se chama exatamente Drácula Mihawk, fazendo referência ao Conde Drácula. Então pensei, cara, já que o Mihawk ele não vai ter o poder de uma Akuma no Mi, quem sabe o seu clone de Serafim não possa ter essa Akuma no Mi para realizar o meu fetiche, mas pelo visto esse poder foi realmente, ele pelo menos existe, mas infelizmente tá em posse do clone da Stussy. E como eu falei no começo do vídeo, o último ponto, o quinto ponto, já o sexto ponto na verdade, é o precedente que isso abre, galera. Isso obviamente é um exemplo de como o Vegapunk ele conseguiu clonar seres humanos, e uma dessas aplicações a gente viu que foi através do clone dos Chichibukais criando androides dos seus corpos, a partir de seus corpos, mas não vai parar por aí. Aquela expectativa e aquela hipótese do Vegapunk também ter criado lendas do mundo de One Piece, cópias, clones das lendas do mundo de One Piece, realmente vai acontecer, e quem sabe o Vegapunk ele tenha focado as suas energias em outro grupo que não os Chichibukais, mas nos Piratas Rocks, ela tendo feito isso com a Stussy, e pode muito bem ter sido feito também com o Barba Branca, que fez parte do bando dos Rocks, e a gente sabe que o Weevil, ele lembra muito, ele parece muito com aquelas cicatrizes ter sofrido vários experimentos, quem sabe vindos do próprio Vegapunk, e quem sabe tendo sido um experimento que veio até antes da Stussy, que talvez não tenha dado exatamente certo, ou até pode ser que tenha vindo depois. E vamos ver até onde o Vegapunk ele foi com isso, se ele clonou todos os membros dos Piratas Rocks, se ele clonou só alguns desses membros, e quem sabe se ele não conseguiu clonar até outros personagens que não fossem parte dos Piratas Rocks e nem membro dos Chichibukais. O próprio Roger, o próprio Joy Boy do passado, a gente não faz a menor ideia, mas o precedente foi aberto. Se você ficou até o final, eu tenho certeza que você curtiu o vídeo, então aproveita esse momento mais uma vez para conferir a sua inscrição aqui no canal e também ativar o sininho para não perder sempre quando tiver vídeo novo aqui. Normalmente os vídeos saem de segunda a sexta por volta do meio-dia, só para vocês ficarem atentos. E agora aproveita para conferir o meu último vídeo de One Piece, que foi sobre os usuários das Akuma no Mi despertadas mais poderosas de todas. Bem interessante e bem... Vale a pena vocês darem uma olhada nesse vídeo, tá bem interessante. Vai aparecer na tela agora para você clicar, beleza? Até a próxima, tchau!